A gente fala muito aqui de sustentabilidade em função do tingimento natural, porque o tingimento natural ele é uma ferramenta para tornar produtos, principalmente de moda, produtos de vestuário, que é o tema aqui, torná-los mais sustentáveis. Por quê? Pensando num produto de vestuário desde a sua origem, que é a fibra, as diferenças entre uma fibra natural e uma fibra sintética. Fibras naturais aí então se degradam rapidamente, enquanto as fibras sintéticas, que a maioria delas são à base de plástico, demoram aí centenas de anos para se degradar. E indo mais a fundo então na fibra natural, que em tese seria mais sustentável por se degradar rapidamente e por ter uma fonte mais sustentável, que seria a agricultura em detrimento do petróleo, que é um recurso finito, mas a gente ainda tem aí uma problemática da produção dela, com enfoque na agricultura convencional, que utiliza, por exemplo, só a cultura do algodão consome 20% de todo o agrotóxico produzido. Mas não só isso, aí tem questões de qualidade do solo, qualidade da água, uso de recursos e uso de água para produzir essas fibras. O que é, afinal, então, essa sustentabilidade? O conceito ele começou a ser usado lá pela década de 70, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que foi, dá para se dizer, o primeiro evento assim, mundial para discutir questões ambientais, que aconteceu, então, em 1972 em Estocolmo. E foi a primeira vez que surgiu o termo sustentável, porque se discutia muito a questão da produção, dos recursos serem finitos e principalmente quando começou a surgir o conceito de que as necessidades das gerações atuais, elas não devem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, dado que os recursos são finitos e tudo vem da natureza, né? A gente vive num planeta, tudo é extraído daqui, embora seja transformado, haja, né, industrialização, transformação, mas a base de tudo é a natureza, né? Não existe geração espontânea de recursos. Então, dado que os recursos são finitos, o reconhecimento de que os recursos são finitos, o nosso modelo de consumo, ele não deve comprometer as futuras gerações. Mas não só isso. Então, a partir do relatório de Brundtland, em 1987, que foi outro evento que se discutiu o tema, então a sustentabilidade ela foi cunhada como sustentabilidade de longo prazo. Se a gente for pensar na palavra em si, sustentável, sustentável é o quê? Algum modelo que é sustentável, ele é sustentado por alguma coisa. Então, só o termo sustentável, uma economia pode ser sustentável à base de exploração ambiental, alta exploração ambiental, alta degradação ambiental, alta degradação social, trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo, todas essas problemáticas. É um modelo sustentável, mas por quanto tempo um modelo ele é sustentado? Então, a questão foi sendo trabalhada e aprofundada para chegar aos seguintes conceitos. Então, que a sustentabilidade deve levar em consideração a questão social, a questão energética e a questão ambiental. A questão energética, porque sem esse fator, essa matéria-prima girando o modelo, não é possível se preservar, não é possível também manter a questão social. Uma, na verdade, depende da outra, em termos de formatar um conceito de sustentabilidade. Então, nesses moldes, se vai mais a fundo, como sustentável aquilo que é ecologicamente correto, e aí há muito que se aprofundar do que é ecologicamente correto. A gente volta e meia traz aqui assuntos economicamente viável, porque as pessoas precisam obter renda para sobreviver, para comprar seus itens de necessidade básica que seja, socialmente justo, pelas problemáticas que eu já falei, de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Então, é sustentável para quem, né? Em tese que seja para todo ser humano, como a gente tem como direito básico, né? A sobrevivência, a alimentação, enfim. Então, não pode ser sustentável se é sustentável, mas apenas uma pequena parte, ou seja lá qual for essa parte, usufrua disso, havendo que seja um ser humano que não usufrua disso, já se iniciou um processo de insustentabilidade. E culturalmente diverso.
Mas como então atingir essa sustentabilidade de longo prazo, né? A primeira coisa para se atingir uma sustentabilidade de longo prazo é reconhecer, como eu disse, reconhecer que os recursos são finitos. Do contrário, a gente age sem qualquer inteligência no consumo e no uso desses recursos. E infelizmente, mesmo governos, mesmo grandes instituições agem como se os recursos fossem infinitos, né? Não reconhecem, não tem esse reconhecimento de que os recursos são finitos. E muitas vezes também o desenvolvimento sustentável, que é outro conceito, que o desenvolvimento sustentável é confundido com crescimento econômico. E o crescimento econômico ad eterno, crescente, ele é dependente de recursos e de energia. E se os recursos e a energia são finitas, o crescimento também é finito. E isso, então, não é desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável, pensando no longo prazo, ele deve se sustentar. E por isso ele reconhece que os recursos são finitos e atua da melhor forma para que esses recursos sejam otimizados, jamais exauridos, enfim, que se use da melhor maneira e com limitações.